Irmãos, irmãs, estamos vivendo com toda a igreja o tempo comum da nossa liturgia. Passadas as festas, passado o ciclo pascal, tendo celebrado o mistério da Santíssima Trindade, nós então agora estamos no tempo comum. Também a solenidade da Santíssima Trindade é no tempo comum, não é? Portanto, hoje, já estamos no 12º domingo do tempo comum. Estamos com o evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a pergunta do Evangelho neste domingo é decisiva. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Na Galileia, ele inicia sua caminhada para Jerusalém, onde sofrerá a paixão e a morte. O contexto em que se desenvolvem os versículos presentes é o da oração de Jesus com seus discípulos num lugar retirado. Lucas gosta de apresentar um Jesus que reza, manifestando comunhão com o Pai e com o seu projeto. A primeira leitura do livro do profeta Zacarias, que hoje lê-se na missa, anima o povo massacrado e indefeso para que continue e viva a esperança de libertação que os grandes e poderosos não podem realizar e que se concretizará com o Messias. Para ele todos olharão e nele receberão o alento para fazer o caminho. No Evangelho, Jesus então está com os seus discípulos, não é? E ele quer saber qual é a compreensão que as pessoas estão tendo dele, por onde ele passa, o que vão dizendo dele. Comparado com os profetas, o povo não consegue, evidentemente, alcançar a sua identidade. Ele é mais que um profeta, ou é o profeta por excelência. Quanto aos discípulos, nós sabemos, é Pedro quem toma frente e responde em nome de todos os companheiros, a pergunta que Jesus faz: quem diz o povo que eu sou? Ele é o Messias, o Cristo em grego, o ungido pelo Espírito de Deus, aquele que veio ao mundo para dar a vida, a liberdade, aquele que encerra o projeto amoroso de Deus, que é salvação. O silêncio que ele impõe deve ser compreendido como receio de que a sua missão seja instrumentalizada, se torne um show, seja ideologizada, fanatizada, não é? Banalizada. Apesar da afirmação de Pedro, os discípulos também não têm bem claro o que seja o seu messianismo. No versículo 22, Jesus vai instruí-los sobre o que acontecerá com ele em Jerusalém. É necessário que o Filho do Homem sofra muito,
seja rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, não é por acaso que Jesus vai enfrentar esta situação, mas é por causa da sua fidelidade ao projeto de Deus. Ele vai se confrontar com o sinédrio, que o levará à morte. E enfrentará então a morte na qualidade do Filho do Homem, ou seja, na sua fragilidade humana, sem recursos extraordinários vindos do alto ou de fora. Em seu corpo e humanidade, ele irá revelar o projeto de Deus. Pelas classes dirigentes, isso está bem claro, ele será morto. Os senhores do poder, do dinheiro, da verdade, da religião. Porém, ele mesmo afirma que a morte será vencida. Deus o ressuscitará. Ele será vitorioso. Ele ressuscitará no terceiro dia. A morte não terá a última palavra. E ele depois faz um grande desafio. Ele quer saber se os seus discípulos estão dispostos a ir com ele até o fim. E ele põe 3 condições. Qual é a primeira? Quem quiser me seguir, quem quiser de verdade ir comigo, ser meu discípulo, primeiro, precisa renunciar a si mesmo. Quem é capaz de renunciar a si mesmo? Sobretudo nos nossos tempos. Pois é, renunciar aqui significa desfazer-se de toda ambição pessoal, de toda presunção. Ser consciente da sua condição de pobre, pecador, rompendo com as estruturas e forças que geram a morte. Isso significa renunciar a si mesmo. E depois tomar a cruz, o que significa não ter medo de ser perseguido. E aí está a nossa identidade com Jesus. Quem é perseguido por causa do Evangelho, por causa do testemunho, está identificado com ele. Saber que a sociedade que matou Jesus, o poder que matou Jesus, procura matar hoje seus fiéis seguidores. E em muitas partes do mundo, muitos cristãos estão morrendo, estão sendo perseguidos por causa dele. Por último, segui-lo. Renunciar, tomar a cruz, segui-lo. O que significa ser incompreendido muitas vezes, ser marginalizado, enfrentar as hostilidades de uma sociedade que continua levando muitos irmãos e irmãs à morte. É a miséria, é a fome, é a doença, é a violência, são as guerras, o desrespeito total à pessoa humana. Pois é, a pessoa humana é a imagem de Deus. O que devemos fazer? Reconhecer que em Jesus, crucificado e ressuscitado, somos todos filhos de Deus, irmãos e irmãs, e portanto solidários com os que sofrem e que estão sendo, como eu disse, crucificados com tantas formas de injustiça e de violência. Estamos dispostos a seguir Jesus? Ou nós fabricamos um Jesus que vem ao nosso encontro, vem ao nosso socorro, faz o que nós queremos, a hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, se não fizer, nós o abandonamos. Quem é Jesus para nós? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.